Pode ir? Pode. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, obrigado, Centro Dom Bosco, por ter me convidado. E me convidaram para tratar de um tema acerca do qual eu me sinto muito à vontade de falar, que é a língua latina. E mais ainda do que isso, a importância da língua latina. Pode parecer tautológico colocar estas palavras nesta frase, a importância da língua latina, mas nós vivemos em uma época em que realmente é importante explicar o óbvio, muitas vezes, ilustrá-lo, fazer um filme, uma peça de teatro acerca daquilo que era para ser conhecimento geral. Bom, começo tratando rapidamente da língua latina no Brasil. A língua latina foi ensinada no Brasil desde quando os jesuítas chegaram aqui, século XVI, portanto, até meados do século XX, mais precisamente até 1960 e alguma coisa. Até que algum idiota completo teve a brilhante ideia de abolir a língua do nosso currículo. E, na verdade, eu não sei se a abolição do latim do currículo no Brasil, se ela deve ser louvada ou criticada. Eu me sinto numa situação extremamente desconfortável. Porque, por um lado, se fosse para ensinar latim como eles ensinam as outras matérias na escola hoje, eu fico até feliz que realmente o ensino do latim esteja nas mãos de pessoas interessadas verdadeiramente no estudo da língua de Cícero. Por outro lado, é inegável que a ausência do latim dos nossos currículos traz um depauperamento enorme, não só da nossa língua, como também da capacidade de raciocinar, não só quanto à linguagem, mas também quanto à área de exatas, por exemplo, quanto à matemática, engenharia e tantas outras áreas. Certa vez, um professor alemão, visitando o Brasil, este é um relato narrado pelo professor Napoleão Mendes de Almeida, na introdução da sua gramática, disse que lá na Alemanha estudava-se latim por 5 anos, nas faculdades de exatas. E aí o professor Napoleão o indagou, falou, nossa, 5 anos? Ele falou, pois é um absurdo. Tanto que a gente está tentando aprovar uma reforma para que se estudem os 7 anos. Quer dizer, vejam, na Alemanha era muito claro que o latim traria um benefício enorme para os profissionais das mais diversas áreas, inclusive da área de exatas. Mas, afinal de contas, qual é a importância do latim? Será que a ausência do latim no nosso currículo ajuda a compreender um pouco a situação educacional do Brasil hoje? É isso que eu vou tentar responder ao longo desta breve fala. Pois bem, em primeiro lugar, o latim ele tem diversas utilidades. Eu sempre trato o latim como uma língua, como qualquer outra, como o português, como o espanhol, como um mero instrumento para algo. O latim não é um fim em si mesmo. Se eu ensino latim, é para que as pessoas possam ter acesso a textos que são importantes. Mas, mesmo assim, nós vamos ver que o latim tem uma série de benefícios em si mesmos. Em primeiro lugar, vamos lá, os benefícios do latim. O primeiro deles é o benefício de nos fazer compreender a língua portuguesa com muito mais profundidade. Não é novidade para ninguém que o latim é a matriz não só da língua portuguesa, mas também da língua italiana, da língua espanhola, do romeno, do catalão, do galego, enfim, do francês e, pasmem, inclusive do inglês. Afinal, o inglês tem cerca de 70% a 80% do seu vocabulário derivado do latim. Só 20% do vocabulário da língua inglesa vem de raiz germânica. Da mesma forma, o alemão, toda a estrutura da língua alemã está pautada no latim. Então, além de o latim, que o primeiro ponto, nos permitir um conhecimento mais profundo da nossa própria língua, etimologicamente, e também quanto à sintaxe e aos outros aspectos da nossa língua, o saber latim nos ajuda a aprender outras línguas com muito mais facilidade. É como se você faça um curso de latim e ganhe de brinde
né? Italiano, o alemão, o francês, o espanhol. Este é um pouco um segredinho meu. O pessoal fala, nossa, ele fala várias línguas, né? Mas, quer dizer, o latim acabou ajudando na compreensão de outros idiomas. Então, primeira coisa, o latim ajuda a compreender mais profundamente o português. Segunda coisa, o latim é a porta de entrada para a compreensão de outros idiomas também. Terceiro aspecto muito importante do latim é o desenvolvimento do raciocínio lógico que ele proporciona. Um desenvolvimento que pode ser equiparado àquele proporcionado pelo xadrez ou pelas matemáticas, pela geometria e pela álgebra. Por quê? Ler uma frase em latim não significa simplesmente decifrar letras. Não significa simplesmente passar os olhos pelo texto, juntando vogais e consoantes. A compreensão do texto latino passa necessariamente pela leitura atenta da frase, de maneira a ordená-la no seu intelecto para compreender o que está escrito. O que não é possível sem uma boa dose de raciocínio lógico. Afinal, a sintaxe do latim é muito distinta da do português. Então, você coloca o verbo frequentemente no final da frase. Você tem que procurar ali as terminações das frases latinas indicam funções que a palavra está exercendo naquela frase. Então, você deve estar muito atento ao que está lendo para saber. Essa terminação é um objeto direto? É um objeto indireto? Enfim, todo este processo requer atenção, concentração e raciocínio lógico. Portanto, nós temos estes benefícios que vêm com o latim. A pessoa que tem o contato com o latim tende a ver os benefícios em áreas aparentemente distintas das letras. Pois bem, estes podem ser os benefícios do latim enquanto em si mesmos. No entanto, o latim, além destes benefícios, ele nos liga à nossa genética cultural. Ele nos liga ao nosso passado. Um passado que tem sido vilipendiado sistematicamente pelos atuais currículos educacionais. Eu falo isso como professor de escola militar, né? Como um professor que está frequentemente em contato com as propostas pedagógicas do governo, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Portanto, o latim ele é muito perigoso, de certa maneira, porque ele nos faz pensar. Ele nos faz ter contato com autores que eram muito maiores do que nós e que mostram coisas para nós que ninguém mais mostra atualmente, né? Então, em relação à cultura geral, qual que é a importância do latim? O latim vai nos levar a conhecer Cícero, por exemplo. E qual a importância de conhecer Cícero? Conhecer Cícero significa estar em contato com o que havia de mais elevado em termos de expressão, de oratória. Cícero ainda tem a grande relevância de ter trazido para o latim aquilo que ele julgava ser o núcleo, a essência da filosofia grega. Então, toda a terminologia da filosofia, tal qual chegou ao português, exceto em termos técnicos que foram mantidos em grego, passa pelo latim de Cícero. Um dos textos mais belos do Cícero, que eu acho, é o texto sobre o dever, Deofites, ou Deofiques é o texto, em que ele fala qual é o dever da pessoa para com o Estado, para com a família, né? E nós vemos ali um autor pagão, como era o Cícero, chegar a voos filosóficos que, enfim, muitos dos nossos cristãos contemporâneos não alcançam. Vejam que ter contato com um autor desse eleva muito a nossa capacidade de compreensão das coisas. Saber latim ainda nos põe em contato, falando ainda dos pagãos, com a poesia de Virgílio, né? Atualmente, quando você pergunta para a pessoa, né, diga aí um poeta, né, um poeta genial, aí os nomes que vão aparecendo são de dar náuseas. Né? Fala, poxa vida. Quer dizer, isso mostra claramente
que a pessoa não teve contato com nada de mais elevado. Então a pessoa cita determinado cantor de MPB como um poeta máximo. Assim, nossa, como esse cara conseguiu, olha, cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Olha que coisa brilhante, genial. Aí você olha e fala, pô, o cara tá me zoando, não é possível, né? O cara tá pensando, não, você entendeu o trocadilho? Cálice, ditadura, cálice, né? Cara, então, quer dizer, é quase desesperador. E quando você tem contato com o Virgílio, que faz descrições de ambientes naturais, numa métrica perfeita, um vocabulário seleto, dentro de uma lógica magnífica, isso eleva o nosso senso estético, eleva o nosso senso de apreciação da beleza, que invariavelmente, para os cristãos, vai acabar servindo como uma espécie de degrau para Deus. Não foram poucos os autores que usaram as técnicas do Virgílio para escrever poemas louvando os mártires, por exemplo, ou louvando a própria vida de Cristo, usando aquela métrica, usando aqueles elementos que o Virgílio dava. Saber latim também nos coloca em contato com os grandes historiadores latinos, como Salustio, como Tito Livio, enfim, vários outros, como Suetônio. E por quê? Qual seria a importância disso? Porque muitas das coisas que nós vemos hoje ser atacadas estavam já presentes na cultura romana. E são estas mesmas coisas que depois receberam a correção pelo cristianismo, que sustentam aquilo que nós chamamos de civilização ocidental. É fundamental conhecer os textos desses autores para saber o que nós vamos defender, afinal. Eu vou defender a civilização ocidental. Pô, cara, legal, o que quer dizer isso? Sei lá, mas eu vou defender. Está na moda, né? Eu tenho lá vários amigos do Facebook que estão seguindo isso, eu vou também. Então, veja, o contato com esses autores latinos nos permite ter uma dimensão maior. Afinal, o que seria a família, propriedade privada? Como isso foi chegando até nós? E tudo isso passa necessariamente pelo mundo romano. Agora, evidentemente, além do contato com os autores pagãos, nós podemos beber na mais pura e cristalina fonte do próprio cristianismo, através das letras latinas. Conhecer o pensamento de um Santo Agostinho, conhecer o pensamento e o escrito de um Tertuliano, gente, uma obra essencial que nós católicos devemos ler é a defesa que o Tertuliano faz do cristianismo, no Apologeticum dele. Uma obra que não foi traduzida para o português completamente ainda, não que eu tenha tido notícia, quem pode até me corrigir. Eu achei uma versão, o autor morreu antes de concluir a tradução da obra, e mesmo assim uma tradução cheia de lacunas, porque o português dificilmente expressa com a mesma exatidão aquilo que o latim consegue colocar em palavras. Não estou aqui desmerecendo o trabalho de tradutores. Até eu estou dando um tiro no pé. Eu também traduzo algumas coisas aí do latim para o português. A tradução é fundamental, mas aqueles que, além da tradução, podem recorrer ao texto original, saem ganhando muito. Vejam, não se trata de um mero saudosismo, de um mero apreço pela nostalgia, mas, sobretudo, de compreender a essência das coisas, o fundamento mesmo. Notem uma coisa interessante. Os evangelhos não foram escritos originalmente em latim, muito menos em português, claro. Foram escritos originalmente em grego e hebraico ou aramaico, no caso do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus escrito em hebraico. Os demais escritos originalmente em grego, e também as epístolas, bem como o Apocalipse. Ao passo que os textos do Velho Testamento foram escritos em aramaico, hebraico e grego, nas suas línguas originais. No entanto, a Igreja Católica sempre, ao longo dos séculos, fez questão de fazer com que os fiéis tivessem contato com a versão latina do texto. E não por mera comodidade, mas simplesmente porque a própria tradução latina conseguia dar
uma precisão para determinados termos ali, que não deixavam as brechas que o texto grego, por exemplo, deixava para o surgimento de novas heresias. Não que o texto seja culpado, não é isso. Mas a língua grega, por exemplo, dava margens para coisas como o arianismo. E depois os semi-arianos, que é uma coisa mais complicada ainda. Algo que o latim ele já fecha. Quando o latim diz ali consubstancialis, consubstancial ao Pai, você já não consegue mexer na palavra de maneira a alterar a relação entre o Pai e o Filho. Ao passo que o grego, o termo grego ali, dá uma brecha nesse sentido. Tanto que foram não poucos sínodos e concílios para resolver todas essas pendengas aí. Mas eu posso pegar algo ainda mais interessante, que no texto grego aparece, mas no latim talvez fique mais claro. No final do Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo está com Pedro. E Cristo pergunta para Pedro se Pedro o ama. E aí Pedro diz que sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, responde Jesus. E aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? E Pedro diz sim. Depois Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? Quer dizer, para nós no texto, para nós que estamos lendo em português aquilo, fica, nossa, perguntou 3 vezes. Uma só não bastava, 3 vezes, 2 no máximo. Na terceira, se fosse preso, eu tinha ido embora. Mas a questão é que, na verdade, o português tem carência do verbo amar. Para eu expressar as relações de amor, é amar. Eu te amo. Diga algo mais do que isso. Não sei, eu te amo, está aqui um chocolate. Você não tem um termo para expressar isso num outro grau. O latim tem, o grego também tem, mas o latim tem. Você tem o verbo amare e tem o verbo diligere, que é outro nível de amor. Na tradução da Vulgata, a pergunta é feita primeiro com amare. Tu me amas, Petre? E depois, a terceira é feita, contrário, é feito com diligere primeiro, tu me diliges, ó Petre. E depois, no final, é com o verbo amare. E por que isso? Porque diligere em latim quer dizer amar incondicionalmente. Um amor que não exige retribuição. Pelo menos no latim clássico. Depois, com o tempo, esse matiz vai se perdendo. Mas no latim antigo, diligere, é o amar incondicionalmente. Já o outro, amar, já é o amare, é um amor condicional. Quando Cristo pergunta para Pedro 2 vezes se Pedro diligit, se Pedro ama incondicionalmente, Pedro não é capaz ainda, sem a assistência do Espírito Santo, de corresponder a este amor. Mas quando Jesus pergunta aquele amor condicional, naquele momento, ainda não tinha havido Pentecostes, aí Pedro responde que sim, te amo. Ali há a correspondência. Mas é uma riqueza teológica, é uma riqueza exegética que nós perdemos com o texto em português. Então, vejam, não se trata somente de poder ter acesso através do latim como um instrumento, uma língua que é o veículo de alguma coisa, o veículo de informação, somente aos mais altos voos de Santo Agostinho, de Tertuliano e de tantos outros deste período, Santo Ambrósio e assim por diante. Mas também ao próprio texto bíblico. Ganhamos muito com isso. Para não mencionar o próprio credo, as próprias profissões de fé e outras orações que, quando traduzidas, não deixam de dar espaço para algumas coisas. Dá um exemplo para vocês. Quem aqui, que atira a primeira pedra, quem nunca foi a uma missa em que o padre, para animar a galera, estava todo mundo com sono, cansado ali,
Isso quando o padre não fala isso, né? Tá, parece que vocês não tomaram café, né? Olá, bom dia! Né? Uma coisa. Então, quer dizer, agora o povo da direita, né? O povo da esquerda, quem faz mais forte? A missa ali e tal, né? Aí fala, bom, vocês estão muito cansados, então vamos começar a missa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do... Pô, legal, cara, você me transformou num politeísta, né? São 3 deuses agora, né? Parabéns. Nós estamos aqui em 3 nomes, né? No latim isso não é possível. Simplesmente, vejam, in nomine, né? No nome do Pai, aí o latim diz e do Filho e do Espírito Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Evidentemente, nós também em português não temos dificuldade em colocar assim. Mas a fórmula latina já está tão cristalizada pelo tempo que seria ridículo mexer nela para fazer qualquer outra coisa. E você diz, né, você diz esta sentença com as exatas palavras que provavelmente São Pedro disse quando esteve em Roma. Então, o latim nos coloca também nesta dimensão atemporal da cristandade. Né? Não é a língua deste século nem do passado, é a língua da perenidade da igreja, né? da perpetuidade da igreja. Mas notem, quando eu digo, né, o latim também não suporta vírgulas nesse caso. Né? É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em português, muitas vezes, eu encontrei já esta doxologia com vírgulas. Né? Então, em nome do Pai, vírgula, do Filho, vírgula. Não, aliás, em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. Não, você não enumera. Você diz os 3 numa coisa só. Numa única sentença, né? Sem separação das frases ali. Isso tem peso teológico, né? Não é frescura. Né? Isso tem importância, isso é relevante do ponto de vista teológico. Além do mais, o latim também vai colocar você em contato com os mais brilhantes autores da Idade Média. Né? O Sidney Silveira, o Luiz Astorga e tantos outros fazem um trabalho hercúleo, não vou dizer de Sísifo, né? Porque não, mas é um trabalho hercúleo para traduzir os textos de São Tomás de Aquino, Duns Scotti e tantos outros. São Bernardo de Claraval. Mas mesmo o latim medieval, que não tem... Os clássicos, eles tinham um cuidado muito grande com a retórica. Não é só dizer a verdade, mas é dizê-la da maneira mais bela possível. Não é só dizer as coisas, dizê-las da maneira mais bela possível. A Idade Média, por mais que o pessoal tente colocá-la como meramente contemplativa, em muitos aspectos era pragmática, sem descuidar de certa elegância, mas o que interessava era a verdade. Se São Tomás de Aquino não estava interessado, se você chegasse para São Tomás de Aquino e falasse, você não escreve como Cícero, ele ia virar para você e falar, e daí? Cícero jamais, obrigado querido, Cícero jamais sonhou em chegar, não, ele era humilde, eu nem falaria isso, mas eu falaria por ele, né? Cícero jamais sonhou em chegar onde eu cheguei do ponto de vista da contemplação teológica e filosófica, né? Das verdades mais elevadas. Mas, vejam, mesmo sendo um latim mais simplificado, como era o medieval, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista sintático, não do ponto de vista do texto, do conteúdo, conceitual. Né? Porque nada mais deprimente do que ler na Suma Teológica, no preâmbulo, Santo Tomás dizer que os outros textos eram muito difíceis. Né? Eu fiz isso aqui, o povo mais ignorante leia aí e tal, vai ficar mais fácil. Né? É assim, né? Você entra em depressão, você vai tomar ali remédio de tarja preta. Poxa, quem que eram esses principiantes aqui da Idade Média? Pelo amor de Deus. Eu já li a tradução, eu achei um HQ, né, explicando ali uma história em quadrinho, né, as partes, aí não estou entendendo. Eu vi vídeo no YouTube e não estou entendendo. E ali ele fala que o texto é para gente que não sabe nada de teologia. Quem que é esses caras, então? Né? Imagina o que seria um doutor, então, na Idade Média. Exato. Que já era melhor do que o atual, né? Tipo... Bom, pelo menos você não tem nenhum vitral, né? De padre assim, né?
Não tem, felizmente não tem. Mas vejam, o que interessa é que o conhecimento do latim coloca em contato com esta riqueza do pensamento medieval na sua fonte mais legítima, mais pura. Também durante o Renascimento tivemos textos muito importantes e continuamos a tê-los até pelo menos o século XIX. Ao século XX vem e arrebenta com tudo. Embora haja ali algo também de valor produzido em latim. Tem uma edição que justamente sobre filosofia tomista, me foge agora o autor, mas é um autor alemão. Isso. Obrigado, Sidney. Eu tenho o livro, mas eu não lembrava. Não vou, né? Tem um Google aqui, não vou usar, né? Exato. Eu tenho o livro, mas não lembrava o nome do autor. Enfim, ainda produzido em latim. Mas vejam. O latim, para nós católicos, também tem o valor de nos colocar numa situação, religiosamente falando, eclesiasticamente falando, atemporal, porque nós estamos junto com os santos e com a igreja de todos os tempos, ao mesmo tempo em uma condição que supera qualquer barreira geográfica. Por quê? O Pater Noster, rezado aqui, no Japão, na Austrália, enfim, em Angola, na Noruega, na Antártida, né? Em qualquer lugar, é o mesmo Pater Noster. Rezado também, igualzinho que era rezado há 2.000 anos, há 500 anos, há 1.500 anos. O latim dá este senso de unidade. Ao contrário das línguas naturais. O cardeal de Nova York, Dolan, se vangloriava numa entrevista ao dizer que, na sua arquidiocese, havia missas em 45 idiomas. Ou seja, festejava-se a Torre de Babel. Né? Ninguém se entende, olha que beleza, olha que lindo que nós conseguimos. Se fosse em latim, se houvesse a preservação do latim, você hoje, sem saber falar nada de inglês, nem pedir um Big Mac number one, um McDonald's number one, né? Nada. Seria perfeitamente capaz de acompanhar a missa no Japão, não seria um problema. Né? Agora não, agora é um baita de um problema. Né? Você fica observando o padre ali. Né? Você vai para o Japão ou vai para a Alemanha, o que o padre fizer, você faz. Né? Se ele fizer o sinal da cruz, você faz. Se não fizer, você não faz. Enfim, vai acompanhando os carinhas ali que estão do lado. Que legal, é o ato penitencial agora, né? E não, né? Já está na consagração, certo? Você está ali meio perdido. Mas notem, mas William, o latim não é uma língua morta? Né? Graças a Deus por isso. Viva o latim. Tem um professor chamado Stroh, que é um latinista renomado, que descreveu um livro assim: o latim está morto, viva o latim. Não sei se vocês notam que o fato de o latim não ser língua oficial de nenhum povo o coloca também acima das nações. Nenhuma nação pode reclamar para si, reivindicar para si o uso exclusivo do latim. O latim não tem, para usar aqui o jargão marxista, nenhum viés imperialista. Não tem. Não é a língua do conquistador. É simplesmente um idioma de transmissão dos valores civilizacionais que nos moldaram, ainda do que resta. Né? Que isso, nós temos que basicamente juntar fragmentos atualmente, né? do que sobrou. Pois bem, e aí alguns podem se perguntar, legal, e qual método usar para estudar latim? Só a questão do método, ela é até um pouco marginal nesse aspecto. Tá? Existem vários métodos, vários. Alguns podem funcionar melhor para uns e outros para outros. Por exemplo, um método para você aprender latim é memorizar o dicionário. É um método, certo? É um método interessante. Você pega lá a letra A, né? Aí tem lá A, preposição de ablativa. Você não tem ideia do que é ablativo, tem que esperar chegar na ablativa lá no dicionário. E aí você vai seguindo pelo dicionário, até a letra Z lá, né? Os zéfiros, acho que é a última palavra. E tentar ver o que você consegue memorizar. É um método de latim, claro. Outro método é o método gramatical. Outro é o método da tradução. Né? Outro é o método natural, que tem se mostrado mais eficiente, pelo menos
nas últimas décadas de ensino da língua. Né? Existem várias maneiras. Mas o importante é que nós nos lancemos a ter conhecimento do latim, porque é a maneira que nós temos de preservar, tá? Preservar não só a integralidade dos aspectos mais importantes da civilização ocidental em termos de linguísticos, em termos de cultura escrita, quanto também da própria cristandade. É uma pena que a igreja, por exemplo, já esteja a ponto de fazer encíclicas e não ter a versão latina. Né? Ou seja, a versão latina não ser a matriz para outras traduções. Né? A última encíclica papal, apesar do nome latino, não tem uma versão latina. Então, para que dar um nome em latim para a encíclica? Não faz sentido isso. Certo? Pois bem, meus caros, eu acho que muitos já têm consciência, realmente, da importância de se lançar no estudo do latim, né? Mas talvez faltasse esta percepção, né? Assim, até que ponto não saber latim pode interferir enfim, no meu conhecimento sobre as coisas de Deus. Não que seja assim, São Pedro vai perguntar para você, chega lá, né, São Pedro pergunta para você, Ut vales? Hã? Inferno. Não é isso, evidentemente. Muita gente se salvou sem saber latim. Mas pessoas com uma vocação distinta da nossa. Muitos de nós somos chamados a realmente falar. Outros são chamados a viver a vida reclusa de um mosteiro. Mas a maior parte de nós somos chamados para falar, para transmitir esta fé. E até lá em Porto Alegre eu citava o São Tomás de Aquino, que dizia que aquele que transmite as verdades contempladas vive um modo de vida mais excelente do que aquele que simplesmente contempla essas verdades. Isso está na Suma Teológica, terceira parte. Então, enfim, então, se nós estamos aqui querendo compreender essa importância do latim, é porque nós queremos transmitir esta fé, fomos chamados para isso, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, etc. Então, o latim acaba sendo um ato de caridade para com o próximo, onde pelo qual nós nos esforçamos para ter acesso àquilo que há de mais genuíno, não só da nossa cultura quanto da nossa fé, não por vanglória, não por exibicionismo. O exibicionismo serve para nada, frescura. Mas porque através disso nós podemos levar a luz de Cristo, que é isso sim que é o que mais importa, para outras pessoas. Certo? Acho que era essa a minha fala. Muito obrigado.